Deus abençoe. Vamos ler Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Grande Senhor, nós temos a oportunidade de te servir e aqui estamos para que o teu nome seja glorificado através da vida de cada um de nós. Fale conosco, ajuda-nos neste momento, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Quero tomar algumas palavras do profeta. O que foi cada mensageiro? Nós vemos que Pedro, que ele foi o mensageiro no dia de Pentecostes, precisava de um homem, e não de uma dúzia, mas de um homem para poder ser o porta-voz, diz o irmão Branham. E depois nós temos Paulo, que também foi um porta-voz ao povo gentil. E a sua mensagem, cada mensagem vinha mais alta, mais forte, porque era Deus se derramando em cada um deles para dar algo maior para a igreja. Em todo tempo é assim, não é o homem grande, é Deus. A palavra que é grande e ela vem no homem. O homem toda a vida foi falho, difícil. A gente encontra na Bíblia eles pecando, eles falhando. Nós que estamos aqui no último dia, falhos do mesmo jeito, mas cada um tem um trabalho a ser feito. A irmã Brana diz, eu quero ler para vocês os ungidos dos últimos dias, 261. O que foi cada mensageiro? Bom, Apocalipse 10 disse, nos dias da voz do sétimo anjo. Agora lembre-se, sétimo era da igreja de Laodiceia. O soar desse anjo, quando essa era da igreja estiver denominada, e se tornar uma era da igreja, quando estiver em sua organização pentecostal, quando o mensageiro para essa era, aí ele pergunta, o que foi cada mensageiro? O que foi Martinho Lutero? Um mensageiro que foi uma repreensão aos que viveram nos dias dele, e ele saiu da católica e ele foi uma repreensão para os católicos. Sempre é assim. O que foi Wesley? Foi uma repreensão aos luteranos, porque o que Wesley tinha era superior ao que Lutero tinha. O que foi os pentecostais? Uma repreensão a luteranos e a wesleyanos.
Cada mensagem você vê com mais luz. Quando mais luz tinha de Deus, você vê mais a coisa em trevas. Era Deus dando um pouquinho de luz para Lutero, para Wesley e para os pentecostais. E cada mensageiro usufruiu daquela luz e anunciou aquela luz, porque esse é o dever de cada um, que é um mensageiro, que é um pregador. É difundir aquilo que tem recebido, dar ao povo aquilo que Deus deu para ele. Deus deu para Lutero, mas se Lutero não desse para o povo, Deus deu para Wesley. Mas se Wesley não desse aquela mensagem ao povo, Deus deu aos pentecostais. Mas se os pentecostais não dessem aquilo ao povo, isto é, ao mensageiro daquele dia, que o irmão Branham mostrou que Laodiceia nem tinha um mensageiro especificado. Por isso que ela é cega, nua, infeliz e não sabe. Aí o irmão Branham veio como mensageiro daquela era. Mas você vê o movimento pentecostal, que tinha William Seymour, para poder tomar conta, um grande avivalista, com o poder de Deus para o seu dia, não podia ter a luz da frente. Você vê Lutero, não podia ter a luz de Wesley, mas o Wesley podia ter o de Lutero e o dele. E assim vieram os pentecostais. Eles não puderam ter a luz da primeira e segunda etapa do irmão Branham. Os pentecostais até hoje pulam, gritam, regozijam com os dons. E depois dos dons, já veio a mensagem de Elias para restaurar todas as coisas. Os pentecostais não viram. Então você vê o que foi cada mensageiro. Foi uma repreensão ao anterior. Deus estava repreendendo aquele anterior, não o mensageiro anterior, mas aqueles que ficaram com a mensagem do anterior. Eles tinham a mensagem e precisavam de uma repreensão, porque já não estavam cumprindo com aquilo que Deus estava dando para o dia. Porque se ele é um luterano, ele não quer ouvir mais ninguém. Se é um wesleyano, também não quer ouvir mais ninguém. Se é um pentecostal, também. Não para ouvir, principalmente o pentecostal, que é rico, e diz, não tenho falta de nada, e Deus diz, você nem sabe que és pobre, cego, nu e infeliz. Agora a pessoa é tudo isso, a era é tudo isso, e não sabe ainda. Então um vem repreendendo o outro, mas aquela repreensão traz a mensagem. E o que nós temos, depois dos pentecostais, é o ministério de Elias, é o ministério do Filho do Homem e o ministério do sétimo anjo. É o que nós temos. E cada mensagem desta, já que estas três mensagens, estas três etapas, nós temos elas todas em um mensageiro, que foi o irmão Branham. Ele tanto foi mensageiro Elias, ele foi o mensageiro do Filho do Homem. Ele não era o Filho do Homem, mas ele era o mensageiro. Quer dizer, aquele mensageiro levava dentro de si o Filho do Homem. Ele não era, mas carregava o ministério do Filho do Homem. E aí teve o sétimo anjo, que tinha que vir para revelar
toda a palavra. Se você notar, irmão Brana foi 7º anjo da era de Laodiceia. Capítulo 3, verso 14 em diante. Ele foi o 7º anjo. Mas dentro da era, ele não podia revelar os mistérios. Dentro da era, ele não podia trazer para nós o que ele trouxe, a abertura da palavra, a revelação dos selos. Por quê? Porque a abertura da palavra não está em Apocalipse 3,14, está em Apocalipse 10. Apocalipse 10, 1 em diante. Aí que vem outro ministério do irmão Brana. E cada ministério desse te leva à perfeição. O ministério de Elias restaurou o que havia perdido. Ceia, batismo, tinha tudo perdido. Ordem da igreja. E os dons estavam tudo fora de ordem. Aí vem o ministério de Elias e restaura todas estas coisas. Por isso ele começou no batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não podia parar só nisso, aí tinha uma mensagem mais acima, que era o ministério do Filho do Homem, para poder casar o crente com a palavra. Ele tinha que fazer essa unidade do crente, não com a igreja, mas unir o crente com a palavra. Mas não é unir o crente com aquela palavra anterior, mas unir o crente com a palavra do dia. Por isso, ele tinha a mensagem superior. E aquilo que Jesus houvera dito, que como foi nos dias de Noé, seria nos dias da vinda do Filho do Homem, cumpriu exatamente quando o irmão Brana estava exercendo esse ministério de Filho do Homem. Ele não era o Filho do Homem, mas estava sendo mensageiro, carregando a mensagem do Filho do Homem. E esta mensagem veio nos trazer uma unidade ao ponto de casar-nos com a palavra. Você não é casado com a igreja, você é casado com a palavra. Você não é casado com a eloquência, com a sabedoria do pregador, mas você é casado com a palavra. E a palavra é a palavra que foi revelada. Aquela palavra revelada, ela é uma palavra manifestada. É uma palavra que você vê. Ela está em carne. Então, cada ministério deste, e vê o que foi cada mensageiro. Então, cada mensageiro vem repreendendo o anterior. Mas quando chegou no tempo do irmão Brana, ele tinha uma mensagem para repreender os pentecostais, mas ele tinha 3 ministérios. Elias, filho do homem, e 7º anjo. Ele foi o único homem comissionado por Deus para tomar a espada. Aquela espada que tinha que cair na mão dele. Não cabia em outra mão. Por isso, no tempo do irmão Brana, a espada que caiu na mão dele não cabia na mão de Billy Graham, de Oral Roberts, que eram os anjos daquele dia, as denominações. Aquela palavra só coube na mão do profeta. Ele diz assim, 132 desta mensagem com a atração sobre a montanha. Ele diz, eu ouvi uma voz, disse, essa é a espada do rei. Outro mensageiro não podia tomar a espada. Você vai ver que ele, apenas com o ministério de Elias, de restaurar, não podia tomar a espada. Porque era para revelar a palavra de Deus completamente. E com o ministério de Elias, ele estava restaurando o que havia caído, perdido durante 7 eras da igreja. Mas ele ouviu aquela voz que disse, essa é a espada do rei. Irmão Brana disse,
um rei arma um cavaleiro com uma espada. Ele, a voz, voltou e disse: não a espada de um rei, mas a espada do rei, a palavra do Senhor. Está a Bíblia Sagrada, com seu conteúdo total, só podia caber nas mãos do sétimo anjo. Não cabia na mão de outra pessoa. E disse: não temas. É simplesmente a terceira puxada. É a vindicação do seu ministério. Então, o que faz o mensageiro com um ministério desse? Ele esclarece o que o anterior não podia esclarecer. Mas o anterior tinha um ministério. Ele tinha que restaurar. Você não pode ter o ministério do Filho do Homem sem ter uma restauração do anterior. Você não pode ter o ministério do sétimo anjo sem restauração do anterior. Então foi preciso vir. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias tinha que vir primeiro para restaurar, depois tomar a espada, depois fazer seu trabalho, fazer o ministério, carregar aquele ministério do Filho do Homem. Mas tinha que restaurar primeiro. Guarde bem isto. A vindicação do ministério do irmão Brana foi a terceira puxada. Quantos e quantas vezes, antes do ano 2000, a gente sempre pensava, ouvia os outros falar que viria a terceira puxada para o irmão Brana. Por isso, eles esperavam a ressurreição do irmão Brana para a terceira puxada. Aí depois, pela graça de Deus, cada um de nós pudemos descobrir, dentro da mensagem do profeta, que a vindicação, a comprovação, a autenticidade do ministério do profeta já havia acontecido, que era a terceira etapa. A terceira etapa não é algo que vai acontecer, é algo que aconteceu no tempo do irmão Brana e que nós estamos dentro dela. A palavra é guardada na terceira puxada, desde o Velho Testamento. É no terceiro compartimento, onde estava a arca. E nós aprendemos isso. Quando Jesus veio, aquele véu rasgou. Ficou livre acesso para o crente daquele dia entrar. Mas eles não entravam, porque eles tinham medo, mesmo com o véu rasgado. As pessoas podem ver que aquilo está revelado. Rasgou-se o véu, tirou-se o véu, mas eles não podem entrar, porque antes ninguém podia entrar senão o sumo sacerdote, e agora todo mundo podia entrar, porque o véu foi rasgado. Isto é, o mistério que estava escondido atrás do véu estava agora para todo mundo ver. Assim aconteceu com o nosso profeta. Na terceira puxada, é exatamente onde o véu rasgou, o véu dos mistérios, aquilo que estava escondido. 7 eras da igreja estava escondido. Agora, ao rasgar-se o véu, começamos a ver aquilo. Mas quando aquilo foi rasgado, o véu foi rasgado, os Estados Unidos não conseguiram ver aqueles mistérios, não tiveram ousadia de entrar no Santo dos Santos, porque era ali que estava a revelação, a terceira puxada, a vindicação do ministério do irmão Brana.
Era exatamente naquela terceira puxada. Por isso nós cremos que irmão Brana revelou todas as coisas. Por quê? Porque foi no tempo dele que o véu rasgou. Não é ministério para a esposa rasgar o véu. Era o ministério de Deus, no sétimo anjo. E ele desceu paulatinamente. Ele vem como um anjo forte, 10:1 de Apocalipse. Mas ele desce, ao ponto de João ouvir, mas não poder escrever. Por que não podia escrever? Porque ainda tinha que ser revelado primeiro. Aquilo está dentro da Bíblia, diz o profeta. Mas você não podia ver. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, o sétimo anjo já tocou a trombeta. Então o mistério de Deus foi revelado. O véu foi rasgado. E aí precisa de uma igreja também. A esposa entrar. Quando o véu rasgou no tempo de Jesus, precisava do povo, de Pedro e os demais, entrarem naquele véu rasgado, ser agradecido e saber, não é mais sangue de bodes, agora foi rasgado pelo sangue de Jesus Cristo. Eles podiam entrar e ter segurança, porque o ministério cumpriu o que Moisés não podia cumprir, porque Moisés trouxe a lei, mas a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um ministério maior. Isto que é grande para nós, é o que Deus sempre está fazendo. Ele deixa o mistério e revela o mistério, e deixa outra vez o mistério. Até o tempo final, ele veio fazendo isto. Já falei para vocês, o que Jesus queria ensinar, não podia. Ele diz, vocês não podem ouvir agora. O que nos dias das eras eles ouviram, foi coisa boa, maravilhosa. Porque em cada era estava cumprindo uma palavra de um mensageiro, destes 7 mensageiros de Apocalipse, capítulo 2 e 3, estava cumprindo, mas ninguém sabia, estava em mistério, estava selado com 7 selos, o mistério das 7 eras da igreja estava selada com 7 selos. Então cumpriu todas as eras. Chegamos na era de Laodiceia, veio o mensageiro, o que ele trouxe? Ele restaurou todas as coisas. E aí começa um ministério depois de Laodiceia, para mostrar para nós o que esse mensageiro veio fazer. Ele veio dar fim aos mistérios de 7 eras. Mas não podia Lutero fazer isso, Wesley fazer isso, William Seymour fazer isso, Charles Parham não podia fazer isso, Billy Graham, Oral Roberts não podiam fazer, porque Deus cumpre a sua palavra nos dias da voz do 7º anjo. Muitos homens nos dias do irmão Brana, mas havia uma voz respeitada por Deus naquele dia, que era o nosso profeta. Por isso, todo o mistério foi revelado. Tudo aquilo que ninguém sabia, aquilo foi revelado. Abriu-se o livro e mostrou o que era aqueles 7 selos. E cada um ribombava um trovão, que é 7 trovões. E cada mensageiro representa um selo, diz o profeta. Então é bom a gente caminhar nesta luz até chegar o nosso tempo.
a vindicação do ministério do irmão Brana não é nós que fazemos. Foi ele quem fez. O ministério do irmão Brana, a terceira puxada, foi a vindicação do ministério dele. Não tem ninguém que pode vindicar aquele ministério, comprovar. Não tem ninguém que pode tomar aquela honra para si, de dizer eu vou revelar novo nome, vou revelar trovões. Não tem ninguém que pode tomar aquela honra, porque aquilo já aconteceu nos dias da voz do sétimo anjo, porque o mistério de Deus seria revelado somente ao sétimo anjo. O irmão Branham diz, e somente a este. Então não podia ser revelado a mim este mistério. Foi tudo revelado nos dias do irmão Branham. Tinha coisa que o irmão Branham não podia falar, como no sétimo selo, 290. A terceira puxada, vocês recordam disto? A congregação diz amém. Ele disse, você tem tido tantos personificadores nisto, no que você tentou explicar, mas disse, nem mesmo tente isto. Vocês recordam? Quantos se lembram daquela visão? Ora, está por toda parte. Agora, primeiro foi uma visão, depois foi o cumprimento, quando ele pregou os selos. Mas antes, ele tinha tudo aquilo como visão. Como nós temos em João de Pátimos, tudo como visão, não como cumprimento, tudo como visão. Mas veio cumprindo durante as eras e revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Amém. Para mim, não precisa luz maior, porque esta é a luz do ministério do profeta. Ele diz, ora, está por toda parte, está nas fitas, em todos os lugares. Isto aconteceu cerca de 6 anos atrás, 7 anos atrás. Foi há 7 anos atrás. Disse, não tente explicar isto. Por isso muitas vezes as pessoas duvidam, porque Deus falou para o irmão Brana, não tente explicar isto. Disse, esta é a terceira puxada, mas eu te encontrarei ali, exatamente na visão da tenda, naquele quartinho que ele ficou por aquela semana, recebendo a luz da mensagem de Deus para aquele dia. Então você não pode negar e que irmão Brana teve todos os mistérios revelados, sabia de tudo, porque Deus disse para ele, não diga. Se Deus diz não diga, porque ele sabia. Em outras mensagens ele diz, você sabe que eu sei o que são estes 7 trovões. Mas como Deus tinha proibido ele de falar aquilo, ele deixou aquilo nas entrelinhas. E Deus permitiu o irmão Brana viver ainda mais aqueles 3 anos. 63, 64, 65. E dentro destes 3 anos, nós deveríamos descobrir esta terceira puxada, que o ministério do irmão Brana foi exatamente vindicado com essa terceira puxada. Se tivesse ficado só primeira e segunda, não ia adiantar nada. Primeira e segunda era pássaros pequenos, pássaros grandes, mas quando chegou a terceira puxada, o irmão Brana diz, não eram pássaros mais, eram anjos vindo da eternidade. E cada anjo daquele representava um selo. Era 7 anjos, com Jesus Cristo no meio, e com o último anjo na terra, que era o irmão Brana, que o 7º anjo teve que passar naquele monte, pegar ele e levar para dentro da nuvem, para que ele pudesse descer com esta revelação. Não me pergunta por que isto. É o irmão Brana que disse que foi desse jeito. Ele foi tomado para dentro daquela nuvem. Ele tinha que descer, o 7º selo o traz de novo à terra. Jesus não podia descer na terra estando
ali em cima da nuvem, se não tivesse o mensageiro que estava representando-o na terra. Por isso ele pegou aquele mensageiro. Ele não pegou Billy Graham, Oral Roberts e os outros. Ele pegou aquele mensageiro, William Branham, levou para dentro da nuvem. E aí ele diz, na mensagem Almas que estão em prisão agora, ele mostra que o sétimo selo desceu à terra. Foi aí que desce o sétimo selo. Porque o sétimo anjo traz de novo Cristo à terra. E Cristo é exatamente os 7 selos. Vigie bem os 7, porque ele estava manifestado no 7º selo, naquele homem descendo. Você tem que ver Cristo no ar e você tem que ver Branham na terra. Um anjo aqui natural e o anjo celeste. Cristo, o anjo forte. Aí ele desce e pisa no mar, que é entre povos, e na terra é quando ele está pisando com os pés de William Branham. Entende? Ele está pisando aqui na terra. Ele cumpriu o seu papel. Mas as pessoas não percebem que aquilo estava cumprido. Por isso estão esperando ele para cumprir. E nós não podemos esperar para cumprir. Agora estamos aguardando a vinda do Senhor nos ares, porque o Senhor já veio na terra. Ele não somente nos dias de Jesus, mas no entardecer, que a Bíblia diz, Zacarias 14:7, haverá luz. Houve luz, luz era Deus na terra. Você não pode ter outra coisa como luz. Deus é luz. Então ele teve na luz do amanhecer e agora na luz do entardecer. Então toda a manifestação de Deus foi no 7º anjo. Tudo foi revelado. Ele só não podia dizer para alguém. Por isso a gente encontra isso pregado pelo profeta. O nosso papel é um papel simples. O papel de João é comer o livrinho. O seu papel, você não é a noiva, o seu papel é comer o livrinho. Não é inventar o livrinho. Não é formar um livrinho. Mas é comer. E se você toma o capítulo 10, verso 8, era para ir e tomar o livro da mão do anjo que estava em pé sobre o mar e sobre a terra. Aquele anjo que já estava em pé, quando ele estava no ar, era Cristo, mas quando ele estava na terra, era o 7º anjo. Então, Apocalipse 10, 8 em diante, não pode ser o 7º anjo, porque como o 7º anjo vai tomar o livro da mão dele mesmo. Ali está dizendo para João, vai e toma o livrinho aberto da mão. Então, aí está o papel da igreja, o papel da noiva, é tomar um livrinho aberto, um livrinho que agora você pode comer. Ele não era comestível no capítulo 5 de Apocalipse. Mas quando chegou no capítulo 10, que o anjo forte desceu, materializou no 7º anjo, revelou os 7 selos, aí João podia ir tomar os 7 selos, revelado, este é o livrinho, toma esta revelação e come. O que faz esse mensageiro? É tão claro, como o ministério de Elias restaurou, como o ministério de Filho do Homem, ele revelou o ministério de Jesus Cristo na terra, como o ministério de 7º anjo, a palavra foi aberta para nós, os mistérios foram revelados, e ele desce com isso para nós comer. Se o profeta não tivesse pregado, como iríamos comer? E é tão claro isto, que você não tem que discutir, simplesmente tem que crer. Desce o livrinho aberto, mas precisava
cair na mão do sétimo anjo. Aí caiu a espada na mão do sétimo anjo, porque só ele podia revelar, porque a terceira puxada era a vindicação do seu ministério, e a terceira puxada era exatamente aquela abertura dos 7 selos. Amém? Vou repetir aqui para vocês. O que foi cada mensageiro? O que foi Martim Lutero? Uma repreensão aos católicos. O que foi Wesley? Uma repreensão aos luteranos. O que foi Pentecostes? Uma repreensão aos outros. Onde a vida foi agora? Longe de uma organização. Chega de casca. Aí o irmão Brando diz, chega de casca, porque Pentecostes é casca. Laodiceia é casca. Ele diz, chega de casca. É o grão. O grão é Cristo. É Cristo num profeta. Agora é Cristo em mim, Cristo em você. Porque já foi feito esta obra de Cristo no profeta. Assim como Deus estava em Cristo, não se pode mais fazer um papel desse. Já foi feito Deus em Cristo. Cristo no profeta. Não se faz mais um papel desse. Já foi feito. Cristo esteve no profeta. E agora, a mensagem do profeta, o grão na noiva. Agora é hora dela mostrar que ela está comendo esse livrinho e que ela não tem dúvida. Você não pode colocar, como pensam, 2 homens, Brana e outro homem. Você tem que colocar Brana e João, que representa a noiva. É a noiva. Primeiro é um homem santo, Cristo. Depois um povo santo. Nós vimos que depois foi um homem revelado. E depois foi Brana, nós, o povo revelado. João vem e come o livrinho. Nós vamos comendo o livrinho, porque está escrito na mensagem do profeta. A terceira puxada é a vindicação do seu ministério. Então onde eu vou comer o livrinho? Na terceira puxada. Onde está a terceira puxada? Na abertura dos selos. Estou chegando aqui agora. O que é? Uma repreensão aos pentecostais, que era o grão naquele dia, que é o irmão Brana, seu ministério, uma repreensão aos pentecostais. Veio para cumprir a escritura desta hora. Notem, no mesmo dia, quando esse mensageiro, não quando ele começa, mas quando ele começa a declarar sua mensagem. Porque quando ele começa, ele está pregando cura divina. Não é quando ele começa, é quando ele começa a declarar sua mensagem. Que a mensagem dele é a revelação dos 7 selos. Veio a primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, abertura da palavra, os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que profetas. Cada vez que Deus teve que fazer algo, Ele teve que mandar um profeta para fazer este algo para nós, porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele seus segredos aos profetas, seus servos. Amós 3:7. Ele tem feito isso, mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado pela palavra, e lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Isto é, a vindicação do ministério do profeta foi a abertura dos 7 selos. Se o povo entendeu ou não, ali estava vindicado o ministério do profeta. A qualquer hora, cada pastor, cada membro teria que chegar ali e comer. E como Deus não faz as coisas em grupo, Ele sempre usa uma pessoa, aquela pessoa fala e os demais prosseguem com aquela mensagem. É isso que aconteceu com o irmão Brana e nós prosseguimos com esta mensagem. E aí João come o livrinho, nós prosseguimos com esta mensagem. Para quê? Para não dar divisões.
Por isso, irmão Branham diz, é uma só pessoa. Porque saiu de uma só pessoa, já dá confusão. Duas pessoas é confusão. Por isso Deus é a única pessoa na divindade. Se fosse 2, 3 pessoas, seria uma confusão a divindade. A divindade é perfeita. E a mensagem de Deus em cada era é perfeita. Agora nós estamos aqui para comer. Eu te diria que honra nós temos de querer ser alguma coisa, se nós estamos pegando tudo pronto e comendo. Pega tudo pronto, tudo revelado, porque está tudo revelado. A terceira puxada foi a vindicação do ministério do profeta, para dizer, está tudo revelado, você pega e come. Este é o nosso ministério. E o ministério que nós temos, ainda as pessoas não querem. É o ministério que você tem. Comer o livrinho aberto. Um livrinho que não podia nem olhar para ele no capítulo 5 de Apocalipse. Nem olhar. Porque ele estava fechado. Mas no capítulo 10 ele é aberto. E ele já vem aberto desde cima. E passa pelo profeta. A pregação é feita, recebemos a luz, e agora o que estamos fazendo é comendo. Eu não tenho glória nisso, eu não sou o homem tal disso, você não é a pessoa tal disso, é o privilégio que Deus deu para nós podermos comer esta revelação. Amém? Que Deus nos ajude cada dia mais. Pai Celestial, eu peço que o Senhor continue iluminando seus filhos, pois cada um conhece sua posição, o que faz cada mensageiro. Vamos dizer, o que faria João com o meu livrinho só. O que faz cada irmão, cada irmã, cada pregador, é comer o livrinho, é só isso. É o que nós devemos fazer. Este é o nosso trabalho nesse dia. Conceda-nos graças, Senhor, para que o seu nome seja glorificado através do nosso viver, desta palavra revelada que estamos comendo, os selos revelados, trovões revelados, novo nome revelado, tudo foi revelado pelo 7º anjo. Nós só estamos comendo, nós só somos a noiva desse dia, a noiva desse dia, que poderá ser raptada. Ela poderá ser raptada, tipificada em Enoque, que não morreu. E tem aqueles que morreram, que também tem o seu tipo. Mas eles serão ressuscitados e subirão a encontrar com o Senhor nos ares. Mas estamos agradecidos porque eles, 7 eras da igreja, sem Brana, não seria aperfeiçoado. Todos, sem a noiva do último dia, não poderia ser aperfeiçoado, porque tem que comer o livrinho. Não apenas dizer, o livrinho existe, mas você não comeu, você não sabe o que é os selos, o que são os trovões, o que é o novo nome, o que tinha que acontecer para os selos serem abertos. Mas agora você sabe, por quê? Você comeu. Dê glória a Deus, porque você comeu o livrinho. E agora você pode dizer muito obrigado, Senhor, porque esse livrinho foi o alimento, e é o alimento para minha alma nesse dia final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. God have mercy, I don't know organization, but help me to live so that in my generation, I'll not stand in another generation, I'll have to judge them. I'll not have to stand the judgment with them, but I'll have to stand the judgment with men and women who I've lived with. Deus tenha misericórdia. Eu não quero nenhuma organização, mas ajude-me a viver, a fim de que na minha geração eu não vou ficar em outra geração. Eu não terei nada que julgá-los. Eu não terei que suportar o juízo com eles. Porém, eu terei que enfrentar o juízo com os homens e mulheres que eu vivi com eles.
That's where it counts yonder in the resurrection. Isso é de onde se conta na ressurreição. When my days is finished, and I've done my best, if I be God's servant, God will raise him up another man in that day when I'm gone. So there's no need me setting something around my theology. It's me to live in what light I have and wait on God for the next generation to come. He'll have a man there when that generation comes up. Amen. Oh, my. Quando meus dias estiverem terminados e eu tiver feito o meu melhor, se eu for um servo de Deus, Deus levantará outro homem naquele dia, quando eu tiver partido. Portanto, não há necessidade de eu estabelecer algo em torno de minha teologia. Sou eu viver na luz que tenho e esperar até em Deus pela próxima geração por vir. Ele terá um homem lá quando aquela geração surgir. Amém. Ó Senhor.